porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao Rapping Day, muito bem-vindo, minha linda, meu lindo, no canal Augusto Pereira. Aleluias. Estamos vivendo aí tempo, né? Tempos angustiosos, né? A gente sabe disso, né? Estamos vendo aí situações muito delicadas, né? E, meu amado e minha amada irmã, os tempos agora que nós estamos vivendo são difíceis, dificílimos, né? Dificílimos é ruim, né? Dificílimos. Mas nós temos a esperança e a segurança, porque Ele vive. Você tem que crer que Ele vive. O grande problema é a bagunça, que a teologia, né? A teologia mesmo, olha só, o estudo de Deus, né? Teologia significa estudo de Deus. Eles fazem misturando exatamente o que já passou, misturando Moisés com Cristo. E Moisés, ele veio para um propósito, trazendo a lei, e já passou, Moisés passou, e precisava de Moisés passar, e vir Cristo depois. São dois pactos, um pacto com Moisés, né, trazendo a lei, e o pacto com a aliança de Cristo, vindo através do próprio Cristo, através do próprio Criador do universo, através do próprio Deus, para consertar tudo que estava errado, que estava enfermo. Não é que estava errado, estava enfermo. Ele precisava de consertar, tudo está no controle dele, tudo foi criado por ele, tudo para ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a gente vê muita gente, por exemplo, que não querem ouvir o próprio Cristo. Vamos ouvir o próprio Cristo? Como que nós vamos ouvir? Através da palavra do próprio Cristo. Vamos lá. Nós vamos para Daniel, né? Daniel capítulo 9. Daniel 9, 20, Daniel 9, 24 a 27. Ezequiel, até o Daniel subiu agora, achei, tá aqui, vamos lá, olha só a profecia de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre o povo de Israel, israelita, judeu. Daniel era israelita, judeu, e a cidade santa, Jerusalém. Aqui fala cidade, é santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos, que é Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra. Então, esse príncipe que veio, né? Deixa eu continuar para a gente entender o texto. Esse príncipe é Tito, o general Tito, tá?
Depois de 72 semanas será morto, ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruirá Jerusalém e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meu queridão e minha queridona, sobre as asas da desolação, né? Veio o fim. Aqui, Daniel está falando exatamente sobre a destruição do templo, da cidade, Jerusalém, e do templo, né? Aonde os sacerdotes eles se ostentavam como Deus, eles sacrificavam animais. Aqui no versículo 24 diz, para fazer cessar, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém e a santa cidade. A santa cidade é Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Só esse versículo aqui já dava. Jesus veio, né? E com o seu sacrifício ele acabou com toda expiação, todo sacrifício de animais que havia antes dele, no templo lá em Jerusalém, a qual ele vem em juízo nos anos 70, através desse príncipe, né, que era general Tito. Por que ele era príncipe? Porque o imperador era o pai dele, né, que era dos Titos lá, da dinastia dos Titos. Então, é Vespasiano é o pai de Tito. Imperador Vespasiano é pai de Tito. Então, Daniel falou isso. Aí Jesus vai e confirma em Mateus 24. Você quer ver a confirmação de Jesus? Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus vai e confirma tudo isso que aconteceu. Veja só. A confirmação de Jesus. Confirmando tudo isso da profecia de Daniel. Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Daniel falou da destruição do templo lá. Jesus confirma aqui. Os discípulos querendo mostrar a beleza, o esplendor do templo para Jesus. Jesus fala, não vê que isso aí não vai ficar pedra sobre pedra? E agora, do versículo 15, ele confirma mais uma vez a profecia de Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui quando pois virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, é quando eles viram lá Jerusalém sitiada, né, por exércitos romanos para destruir, né? Quando pois virdes a abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Isso aqui é porque na lei de Moisés não se podia andar mais do que 800 metros. E aí, mais do que 1 quilômetro era pecado. Orai para que a vossa fuga não se dê
nem no sábado e nem no inverno, porque senão você já viu, né? Por causa da lei todo mundo estava em pecado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ó, a grande tribulação que aconteceu lá, Jesus aqui afirma: desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Só até aqui você já vê que tudo isso aconteceu, Jesus confirmando a profecia de Daniel. E ele vindo, Jesus ele veio em juízo através do general Tito. Ele fala aos sacerdotes, que os sacerdotes que estavam batendo nele, dando porrada na cara dele, ele fala lá: você vai me ver, né, o sacerdote Caifás, você vai ver vindo o Filho do Homem sobre as nuvens. Ou seja, Jesus veio em juízo. Isso significa, vindo sobre as nuvens, significa juízo. Então Jesus já veio. E o próprio Jesus, ele levanta um homem e diz que esse homem é ferramenta, um israelita. Ele levanta um israelita e diz que esse é um instrumento para ele. Esse instrumento dele é Paulo, o apóstolo Paulo, que vem e nos alerta. Então você, meu querido, minha querida, que está esperando Jesus vir sobre as nuvens e tal, você está um pouquinho só equivocado. Por que você está equivocado? Por causa da teologia que já passou. A teologia tapa os seus olhos com meias verdades e põe um monte de engano, porque Jesus já veio. O que está para acontecer agora? Vejam só: o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus Cristo como ferramenta para trazer o ministério, para trazer, né, a revelação da nova aliança para nós, nos diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras: estaremos com o Senhor, seremos arrebatados. O que está próximo de acontecer é o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus já veio em juízo nos anos 70, destruindo o templo, destruindo Jerusalém, através do general Tito. Agora só nos falta o arrebatamento. Para confirmar, né, 2 Tessalonicenses capítulo 2, para confirmar as profecias de Daniel, o apóstolo Paulo nos escreve assim, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aí Tito fez, sentou-se no santuário lá, antes de destruir o santuário lá com fogo, né? Então, meu queridão, ele assentou-se no santuário. Foi Tito que assentou-se. Vai saber a história lá de Tito para você ver. Então, a vinda de Jesus já aconteceu. E de lá para cá tem acontecido, muitas profecias têm se cumprido, porque nós estamos no ano de 2021.
2020. Mas no ano de 2020 é para aqueles que estão na graça, na fé da nova aliança, porque Jesus, ele tirou o pecado do mundo, ele tirou. Mas você pode se perguntar: então você não está sabendo ministrar, irmão, porque a Bíblia diz que todo aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Eu não disse que nós não temos pecado, eu disse que Jesus tirou o pecado do mundo, e sim, nós somos pecadores. Mas se nós olharmos para a cruz de Cristo, tendo a fé na cruz, saberemos e conheceremos que Ele tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8. E essa teologia passada, ela lê muito Mateus, João, Lucas, e esquece de pregar que nós vivemos a graça, vivemos a fé. Aí, passagens como essa, eles não leem, eles só ficam lendo as catástrofes lá, só lendo como homem pecador. Claro que pecador somos, mas Jesus já tirou o pecado do mundo, meu irmão. Então, se você se diz cristão, você tem que olhar para a cruz de Cristo, não para essa teologia que já passou. O que o resta para nós agora é o arrebatamento. Porque olha só o que o apóstolo Paulo nos relata aqui em Romanos capítulo 8. Versículo 1 e 2, basta. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei, do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Ele cravou tudo na cruz. Continuando para você ver, porquanto o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecador, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá morte, mas do Espírito para a vida. Aleluia! Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você tem que viver em espírito. Você não crê em Deus? Vive em espírito. Ele cravou tudo na cruz do Calvário. Ele fez lá o homem velho ficar na cruz. Tá certo, meu queridão? Tá certo, meu lindão? Tá certo, minha lindona? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias, glórias a Deus. Num abrir, num piscar de olhos, estaremos com Ele nos ares, para louvor e glórias de Jesus Cristo, o Criador do universo, Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo da verdade, e Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas, Criador do universo, Salvador das nossas vidas e Espírito Santo da verdade. Fiquem na paz do nosso eterno Salvador, Senhor
Jesus Cristo ressuscitado, Senhor Espírito Santo da verdade.